com imensa alegria nós damos continuidade à nossa série de mensagens, o poder da ressurreição. E eu preciso desde já trazer ao seu coração essa verdade que a ressurreição significa o começo de algo novo, através da ressurreição de Jesus Cristo. É o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos um novo calendário, uma nova agenda, uma esperança intransferível, concreta, uma realidade em que eu e você podemos nos apegar. E aquele domingo da ressurreição foi marcado por vários episódios. Nós já estudamos alguns, nós iremos ainda entender tantos outros aqui para frente, mas nós vemos que naquele domingo algo especial aconteceu na ressurreição de Jesus Cristo, através da sua aparição, do seu encontro com as mais diversas pessoas, entre elas 2 amigos que estavam indo de Jerusalém para a cidade de Emaús, 11 quilômetros de distância aproximadamente, e ali no caminho se deparam com alguém, esse alguém era o próprio Jesus Cristo. Jesus abre um diálogo com eles não reconhecem que era o Messias. Jesus fala um pouco sobre aquele assunto que estava em alta em Jerusalém, a ressurreição de Jesus, já que alguns teimavam em pensar que o corpo de Jesus tinha sido roubado por algum fanático, quando na verdade Jesus desde o começo, a Bíblia toda já apontava o Messias como aquele que iria padecer e ressuscitar. Por isso que nós entendemos que o ato de Jesus na cruz é um ato de paixão e amor, é a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo, a paixão no sentido mais belo, mais poético, a paixão como um ato de amor, de entrega, e a sua ressurreição. E Jesus se depara com aqueles 2 homens, como eu falava anteriormente, abre um diálogo ali, e quando eles percebem quem é Jesus, logo em seguida, Jesus desaparece. Aqueles 2 homens vão correndo a Jerusalém, chegam em Jerusalém, provavelmente perguntando sobre os apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus, e são informados que eles estavam recuados, estavam acuados, literalmente, trancados em uma casa. Por quê? Qual era a matemática? Pelo menos de alguns dos apóstolos de Jesus. Olha, Jesus foi crucificado. Já questionaram Pedro, se ele era algum seguidor, provavelmente para prendê-lo e crucificar. Então o próximo somos nós, o próximo vai ser eu. Provavelmente esse diálogo existiu entre os apóstolos. E naquele dado momento, naquele domingo de Páscoa, Jesus bate aquela porta, Jesus mostra as suas feridas, e Jesus os saúda com a sua paz, diz: paz seja convosco. E através daquele momento, daquela aparição física, visível, não tratava-se de um fantasma. Jesus começa a trazer inúmeras lições essas que nós iremos aprender um pouco mais a partir de agora. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, onde faremos a leitura do verso 36 ao verso 49. Enquanto falavam sobre isso, sobre o quê? Sobre a aparição de Jesus aos 2 amigos, tá bom? Na estrada de Emaús. Vamos voltar ao texto. O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Verso 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, olha o que Jesus perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito
que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa santa palavra. Aplaudo o nome do Senhor por esse texto. Amém. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, falar, entender, aprender um pouco mais sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo, é se libertar de todo medo, toda ansiedade, toda insegurança, todo rancor que tenta nos dominar e nos paralisar, Pai. Senhor, a mensagem é Tua, a pregação é Tua, Pai. A palavra te pertence e nós humildemente te suplicamos, fala conosco, fala com cada um de nós. Traz ao nosso coração durante essa meditação uma porção incalculável de fé, de esperança, de ânimo e ousadia, Pai. Tu tens liberdade para ministrar as nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Que todos digam, amém. Queridos, a história do cristianismo baseia-se na ressurreição. É a ressurreição de Jesus que nos leva a entender o projeto perfeito de Deus, a criação que é uma expressão do quanto ela foi bem elaborada, planejada e executada pelo próprio Deus, o quanto houve na história um capítulo terrível, o pior capítulo que está em Gênesis capítulo 3, o momento em que Adão e Eva, levados pela sutileza daquela serpente, pela sedução daquele fruto, desobedecem a Deus, comem daquele fruto, o único fruto que não poderiam comer, a única árvore que não poderiam se aproximar, e eles desconsideram esse comando do Senhor, desobedecem, e ali o que marca a história da humanidade, o que marca a história de toda a criação, é a introdução do pecado. É o pecado que entra e mancha tudo. E é naquele próprio capítulo 3 que inicia também o processo de redenção de Deus para o seu povo, de Deus para a criação, e tudo começa a apontar para Jesus. Ao falar do Messias, no Antigo Testamento, era esperado alguém que iria sofrer, iria padecer. Isaías, cerca de 730 anos antes de Jesus, descreveu tudo o que Jesus iria viver, e ele fez isso, não como um bruxo, mas levado pelo Espírito Santo, porque quem inspirou ele a escrever aquilo, como todo autor bíblico, foi o Espírito Santo de Deus. Então, ao se apegar à ressurreição, é crer que é um fenômeno poderoso, que a ressurreição tem que estar presente em nossa vida continuamente, que a ressurreição tem que ser a base para o nosso viver, porque nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele levantou o troféu, e mais do que isso, o vencedor nos adotou para fazer parte da sua família vitoriosa. Isso é maravilhoso demais. De acordo com o relato bíblico, aqui em primeiro lugar, no verso 36, nós vemos que, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e diz: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que vocês estão perturbados? Porque se levanta dúvida no coração de vocês? Sou eu mesmo. E mais adiante, para mostrar o poder da ressurreição, Ele pede comida. Primeiro ponto, o poder da ressurreição é sobrenatural. Sobrenatural. Chegar naquela casa, sendo visto, chegar naquela casa, mostrando que não era uma fábula, o que os discípulos estavam vivendo ou ouvindo, mostrando que não era um conto de fadas,
mostrando que mesmo tudo que aconteceu com Jesus, mesmo diante de tanta brutalidade, mesmo diante de um entendimento assim, como Barrabás pode ter sido solto ao invés de Jesus, nós vemos que tudo foi calculado por Deus, tudo foi conduzido por Deus, e tudo foi executado por Deus. Quem crucificou Jesus não foram os soldados romanos, não foi a omissão de Pilatos, não foi a podridão existencial de Herodes, não foram as 30 moedas de prata de Judas, foi Deus Pai. Jesus pensou mais em mim e você do que nele. Isso é lindo demais de se ver. Em um dia de tantas incertezas, de tantas traições, de tanta decepção, crê, há um Deus que me ama e que age no sobrenatural. Eu não sei como foi tua semana, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sou capaz de afirmar, se você se levantou de casa hoje, viveu esse dia, está aqui, isso é uma prova do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E quem está sofrendo, sabe o que eu estou falando. Quem está tendo que lidar com diagnóstico, sabe o que eu estou falando. Quem está tendo que lidar com processos de falência, sabe o que eu estou falando. Louvado seja Deus, porque o poder da ressurreição de Jesus é sobrenatural. Ele está vivo, Ele reina, Ele está do nosso lado e compartilha conosco toda a vitória que Ele conquistou através do túmulo vazio. Aplauda o nome do Senhor. Muitas vezes eu também, a gente julga Tomé. É uma ofensa você chamar o outro de Tomé. Porque Tomé foi conhecido por sua incredulidade, né? Foi incrédulo, foi insistente. E nós não cancelamos isso. Mas há algo interessante. Imagina, Pedro tinha visto Jesus e tinha falado para Tomé. Maria Madalena e outra Maria tinha visto Jesus e tinha falado para Tomé. Cleopas e o outro amigo no caminho de Emaús tinha visto Jesus e tinha falado para Tomé. Mais de 500 pessoas viram a ascensão de Jesus. Tomé disse, por que eu não? E por que eu não também ver? Eu quero ver. E o próprio Jesus se apresenta a ele. Isso tem muito a me ensinar, tem muito a te ensinar. É importante para o revestimento da nossa fé escutarmos testemunhos do que Deus tem feito em outras vidas. Amém? Somos edificados, sim ou não? Somos. Mas isso não cancela as tuas experiências pessoais com o poder sobrenatural de Deus. Nós temos que buscar também essa experiência sobrenatural com Deus. Nós temos que crer que através da ressurreição de Jesus Cristo, é esse ato sobrenatural de um Jesus que ressuscita, de um Jesus que não vem como uma aparição, de um Jesus que não vem, sabe, como alguém que não podia ser visto. Não, mas ele foi visto, ele foi tocado, ele comeu na frente de todo mundo. E meus amados irmãos, se queremos viver o sobrenatural de Deus, é necessário acreditar no poder da ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto vida eu tiver, eu vou ter que contar os testemunhos da minha casa. Eu vou ter que contar os testemunhos da minha família. Eu sei que vocês não acham ruim, né? Amém? Vocês gostam? E eu quero mais uma vez afirmar. Olha, eu estava pensando esses dias, se eu pudesse, eu só pregava sobre ressurreição. Porque esse tema mexe comigo, gente. Diante dos maiores vales que eu já vivi na vida, diante de mentiras que o diabo soltou, sabe, assim, que eu caí, me angustiei, comecei a questionar o Senhor, me vi me acabando assim, acabando a minha fé, eu ouvi nitidamente a voz do meu Deus, dizendo, confie, Jesus ressuscitou. E daí por diante, eu tenho visto quanto tem feito a diferença na minha vida, quando eu firmei um compromisso com meu Deus. Eu vou crer no poder da ressurreição. E gente, é chuva de milagre na minha família, depois que eu fiz essa decisão. Depois que eu confiei no Senhor, para crer que quem cuida dos filhos não sou eu, mas é o poder daquele que ressuscitou, amém?
Quem muda a circunstância familiar não sou eu nem você, é o sobrenatural daquele que ressuscitou. A gente vê milagres em nossas vidas. E hoje foi mais um dia de viver um milagre do Senhor na minha casa. De forma inexplicável, minha filha hoje ficou em uma sala da Rede Kids com 25 crianças desconhecidas. Eu estou falando de um autista. A Deliane sabe o que é isso, porque luta pela causa há décadas. Nós ficamos em pânico, porque a gente é muito da matemática. Eu sou sincero. A gente é muito do Tomé. E quando entramos naquele lugar, minha esposa olhou para um lado, olhou para o outro. Essa tia não estava na escala algumas semanas atrás, quando a gente trouxe. Essa voluntária está começando agora na Rede Kids. Nossa filha nunca viu. Deixa eu ver se tem alguém da escola aqui na sala. A gente passou o olho e não tinha ninguém. Nossa filha gostou tanto da aula que quase não quer ir para casa, gente. Não foi necessário nenhum acompanhamento de terapeuta, porque tem canto que tem que ser a terapeuta ocupacional para estar acompanhando, para estar do lado. E não apenas isso. O que tem guiado o nosso coração, a nossa oração que tem sido feita a cada instante é: Senhor, mesmo diante da luta, mesmo diante da provação, eu vou crer no sobrenatural, porque a ressurreição de Jesus testifica isso. Nós estávamos recentemente falando aqui, compartilhando as maravilhas do Senhor, e Deus me conduziu a pedir para algumas pessoas orar: ore, creia na ressurreição, creia na ressurreição. E como foi bom ouvir essa semana um casal de diáconos da nossa igreja, que eu amo tanto, dizendo: olha, eu fiz aquela oração, eu nunca tinha feito essa oração, e eu fiz aquela oração, dizendo: eu creio no poder da ressurreição. Eu não posso dar jeito na minha casa não, porque o problema lá está seríssimo. Já está demorando 4 anos aquele problema. Eu não consigo resolver. Mas, Senhor Jesus, Tu ressuscitastes, Tu venceste a morte, vá na minha casa agora. E, meus amados irmãos, aquele casal, quando chegou em casa, o que era impossível, o que era o milagre, aconteceu. Há poder na ressurreição. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus, é olhar para a ressurreição e dizer: as intervenções de Deus ultrapassam o comum, porque o comum eu e você faz, o natural eu e você resolve, mas o sobrenatural não, só Ele. E nós estaremos em posição de vantagem, repita comigo: vantagem, quando estivermos esperando os milagres do Senhor, porque aí é hora do sobrenatural. Aplauda o nome do Senhor. Sobrenatural, que rompe as leis naturais e que só podem ser conhecidas através da fé. A ressurreição de Jesus Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Essa é a primeira lição. O poder da ressurreição é sobrenatural. Segunda lição, verso 46 e verso 47, do capítulo 24 de Lucas. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que seu nome seria pregado, o arrependimento para perdão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. O que nós vemos, e essa é a segunda lição, o segundo ponto, que o poder da ressurreição alcança o pecador arrependido. O poder da ressurreição dá uma nova chance ao ex-adúltero, ao ex-assassino, ao ex-mentiroso, ao ex-ladrão, que em um ato de arrependimento cai a ficha e, levando-se a refletir, pensa profundamente: que idiotice, esconder do outro o que meu Deus já sabe. Que idiotice, negar para o outro o que meu Deus viu, a verdade que o meu Deus presenciou. Então, o arrependimento e o perdão liga. O arrependimento e o perdão liga o que Jesus fez e o que Jesus é. É através do poder da ressurreição que eu vou olhar para o meu coração pecaminoso, que eu vou olhar para dentro de mim, os meus pecados, e vou dizer: Senhor, me tira desse vale de negação, me tira desse vale de desculpas e me leva a um arrependimento sincero. Eu pequei. Como isso alegra o coração de Deus? Ouvir os seus filhos: Pai,
eu pequei, me perdoa. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Por quê? Essa fonte inesgotável jorra a todo instante em nossas vidas. E essa hipérbole que ela é renovada a cada manhã é mostrando a infinitude que há em Deus quando o assunto é perdão. Quando eu e você recorremos ao Senhor e em oração pedimos perdão, nos arrependemos, e a marca do arrependimento que o difere totalmente do remorso é não voltar a praticar aquilo. O arrependimento e o remorso são semelhantes no sentido de choro, no sentido de grito, mas são totalmente diferentes a partir do ato de pedir perdão a Deus. Porque o que tem um coração cheio de remorso vê o que vai perder. E no outro dia diz, não, o que eu fiz não foi tão grave não. Não tem gente que peca mais. Enquanto que o arrependido diz, meu Deus, me perdoa, me ajuda, eu não quero continuar, eu não vou seguir dessa forma, eu quero o teu perdão. E no outro dia diz, Deus, eu me levanto para lutar de novo. E não me render a esse pecado. Por isso que ao ensinar sobre graça, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz, entender que existe uma graça, que há um favor imerecido, que há uma misericórdia que jorra entre nós, não nos dá desculpa para continuarmos no pecado, porque nós sabemos que o pecado fere o coração de Deus, e que uma conduta pecaminosa nada mais é do que um ato de rejeição ao que Jesus fez na cruz. Nós vemos que toda a Escritura, os livros apresentam, de forma muito dinâmica, algumas razões específicas. E no Evangelho de Lucas, nós vemos que ele fez questão de trazer o cumprimento das profecias feitas no Antigo Testamento sobre Jesus. Por isso que na nota de rodapé aqui existem tantos textos, versículos do Antigo Testamento. E a cada instante que a Bíblia fala sobre o Messias, nos apresenta um Jesus perdoador. Um Jesus que morreria na cruz não para se salvar, não existia pecado nele, mas para nos conceder uma nova história, um novo momento. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim, o homem que não percebe que precisa de perdão, não consegue ser cristão. Quem não vai pelo caminho do perdão, da reconciliação, do arrependimento, não consegue ser cristão. Porque uma das grandes marcas para o cristão tem que ser o perdão. Terceira e última lição dessa reflexão: o poder da ressurreição e o revestimento do Espírito Santo de Deus. Olha o que fala o verso 48 e 49. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso. Amém, igreja? O Espírito Santo tem poder. E é o Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que aperfeiçoa o seu poder em nossa fraqueza. É um princípio bíblico. É o Espírito Santo que, quando nos vê tão maltratados, tão machucados, nas lutas, nas pressões da vida, que começa a clamar a Deus com gemidos inexprimíveis em nosso lugar. Para cada cristão, existe uma verdade: há o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Há um Espírito Santo que te enche. Há um Espírito Santo que te reveste. Há um Espírito Santo que te consola. Por isso que para o cristão não há solidão, porque o Espírito Santo não cai fora em momento nenhum. Está ali lado a lado. Agora você já perguntou, por quê e para quê? Por quê o Espírito Santo de Deus? Para sermos testemunhas. Para quê? Para revelar que há esperança e poder na ressurreição de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade, que nos dá a possibilidade
diante das lutas, diante dos pecados, diante das limitações, darmos continuidade, irmos um passo mais adiante. É o Espírito Santo que nos usa, mesmo limitados, mesmo enfermos, mesmo doentes. Uma das grandes alegrias que eu vejo hoje em minha casa é mesmo diante de tanta dor, Deus ser misericordioso e nos usar, gente. Nos usar. Ao ver depois de tanto choro, depois de tanto questionamento, olhar para minha esposa e ver Deus a usando, liderando um grupo chamado Meu Filho é uma Bênção, para cuidar de mães, de filhos autistas. Só a graça do Senhor. Esse Espírito Santo que nos levanta. Esse Espírito Santo que nos leva a dar mais um passo. Esse Espírito Santo que nos reveste. Esse Espírito Santo que mesmo quando o mundo tende a cair ao nosso redor, há um brilho diferente em nosso olhar. É esse Espírito Santo que mesmo diante de toda artimanha, toda estratégia satânica para nos destruir, para envergonhar o nome do Senhor, é Ele que jorra graça e misericórdia dentro de nós, é Ele que nos consola. O Espírito Santo nos dá conhecimento da verdade e nos enche de poder. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos. E não é algo opcional, é uma evidência clara do poder da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, há poder em nós. E esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus ressuscitou, há poder e por isso Deus nos usa. Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus o enviou para fazer morada em nossas vidas. E é isso que significa poder. Dinamis, que dessa palavra grega que vem dinamite. Dinamis é poder, é força, é habilidade. Isso tudo vem do Espírito Santo que está dentro de nós. Desistir não é opção, porque eu vivo no poder do Espírito Santo. Olhar para trás não é um hábito, porque eu vivo no poder do Espírito Santo. Abaixar minha cabeça e pensar que o diabo levantou o troféu na minha família é mentira, porque eu vivo no poder do Espírito Santo. Volte a acreditar, volte a crer, saia daqui certo, que pelo poder da ressurreição, há um Espírito Santo que reina e vive entre nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém.